Olá, queridos, graça e paz, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Você que está chegando aí do outro lado da telinha e que tem nos acompanhado, Deus seja louvado em nome de Jesus. Deus continue abençoando sua vida e que a graça do nosso Deus, nosso Pai, esteja inundando nossas vidas, a nossa família, o nosso coração, aleluia, trazendo renovo, transformação, cura, libertação e salvação, em nome de Jesus. Declaramos que aqui reina a glória do Senhor, sua graça manifesta, está presente o seu amor. Corações se quebrarão, almas vão se derramar, e o Espírito de Deus reinará. Profetizamos salvação, total libertação, quebramos as cadeias, em nome de Jesus. Aqui não há lugar pro mal, aqui reina a luz, entronizamos Cristo, Ele é o nosso Rei. Nos rendemos aos teus pés, pois sabemos quem tu és, poderoso para transformar o mundo. Nada pode impedir teu Espírito de agir, operando maravilhas, transformando corações. Nos rendemos aos teus pés, pois sabemos quem tu és, poderoso para transformar o mundo. Nada pode impedir teu Espírito de agir, operando maravilhas, transformando corações. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, aleluia, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Sim, nós cremos. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno,
sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Há uma unção. Já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Declare mais uma vez. Há uma unção. Já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Há uma unção. Há uma unção. Já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Aleluia. Deus está aqui. Deus está aqui. Desejamos a todos a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, continuando a nossa série de mensagens Aprendendo com os Desconhecidos da Bíblia. Hoje nós temos 2 desconhecidos que fazem parte de uma parábola. Essas pessoas não existiram propriamente, não são fictícias, mas não quer dizer que essas pessoas de fato não existiram. Tipos de pessoas como essa não existiram e não existem até hoje, né? Então está lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, do versículo 9 até o 14, né? Na sua Bíblia provavelmente tem o título A Parábola do Fariseu e do Publicano. O fariseu era aquela pessoa muito religiosa, né? Era aquela pessoa muito religiosa que pretendia ser alguém aceito por Deus pelas suas obras, porque cumpria com exatidão os mandamentos da lei de Deus, os mandamentos ali no Pentateuco. Alguém que além daqueles mandamentos criava outros mandamentos, com a finalidade de dizer, olha, nós estamos querendo cumprir com o máximo de zelo possível a lei de Deus, para que a gente possa ser aceito por Deus. O publicano era o oposto. Era alguém que não era um padrão de desejável, era alguém que era um judeu que estava a serviço do Império Romano, que cobrava os impostos dos judeus para o Império Romano. É alguém que tirava a riqueza do seu povo para transferir para o povo que estava subjugando o seu povo, né? Que no caso era o Império Romano. Era alguém que não era aceito nas rodas sociais, era alguém que não era aceito na sua própria família. E a Bíblia nos diz, né, Jesus fazendo essa parábola, diz para quem é essa parábola. No versículo 9 diz: em seguida Jesus contou a seguinte parábola àqueles, ou seja, para aqueles que confiavam na sua própria justiça
e desprezavam os demais. Geralmente nós vemos essa parábola como uma parábola sobre oração, sobre uma oração humilde diante de Deus. É verdade, mas essa parábola fala muito mais sobre a nossa atitude nos nossos relacionamentos com Deus e com as demais pessoas, né? Então é para aqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. É dito que esses dois homens vão ao templo para orar. Naqueles tempos, no primeiro século, né, no período do segundo templo, já no período do templo do rei Herodes, e no primeiro século ali, final, né, do período que a gente chama intertestamentário e o período já que Jesus se manifestou, as pessoas eram feitos 2 sacrifícios por dia no templo, né? 2 cordeiros eram mortos, um pela manhã e um pela tarde. Era um sacrifício de expiação pela culpa do povo. O sacerdote oferecia todos os dias sacrifício de expiação pela culpa do povo, né? Então o sacerdote, ele sacrificava um cordeiro ali no altar, derramava sangue ali nas pontas do altar, aspergia o sangue, ia para a parte interior do templo, queimar incenso, também aspergir sangue por ali, e voltava, né? Sinos eram tocados, instrumentos eram tocados, um salmo era recitado, e quando ele voltava onde o povo estava, ele anunciava que o sacrifício havia sido aceito diante de Deus, ou seja, que Deus havia expiado, ou havia encoberto, ou havia perdoado o seu povo, que havia justificado o seu povo. Então as pessoas faziam suas orações, essas orações eram audíveis, né? Eram em voz alta. E é justamente esse contexto que Jesus coloca na sua parábola, um fariseu e um publicano. No versículo 11 diz o seguinte: o fariseu, em pé, sozinho, fazia esta oração. Observe a atitude do fariseu. Ele está em pé, sozinho, fazendo uma oração. Quer dizer, ele estava distanciado dos demais. Ele se achava alguém tão puro, tão imaculado, que se ele tivesse contato com outras pessoas, ele não seria aceito diante de Deus. Ou seja, se ele tivesse o contato com alguém que estivesse cerimonialmente impuro, ele estaria impuro diante de Deus. Então por isso ele se colocava mais à frente, distante das pessoas, né? E sozinho, ele não quer se contaminar com os demais. Ele despreza os outros, como no início do texto Lucas faz, despreza os outros. E a seguinte oração dele: eu te agradeço, Deus, porque não sou como os demais, como as demais pessoas, desonestas, pecadoras e adúlteras. A sua oração, ele está fazendo um sermão dizendo: olha como vocês vivem uma vida de pecado, olha como vocês são impuros, olha como a vida de vocês não é digna diante de Deus. Naquele tempo, queridos, a religiosidade do judaísmo levava as pessoas para o templo, né? E as orações que eles faziam poderiam ser uma oração de confissão de pecados, uma oração de gratidão a Deus por algo que receberam, ou petições para si e para outras pessoas. Então, na própria cultura judaica, aquele fariseu não está fazendo uma oração. Ele está fazendo um sermão dizendo: vocês são ruins e não serão aceitos diante de Deus. Eu sou perfeito diante de Deus. E com certeza eu não sou como esse cobrador de impostos aí atrás, né? Eu não sou um traidor da minha nação.
Eu não sou alguém impuro, eu sou alguém aceito diante de Deus, eu sou alguém perfeito. Olha como eu sou perfeito. E eu vou mostrar para vocês como eu sou perfeito. Na lei, no Pentateuco, só há mandamento para um jejum por ano. As pessoas podiam fazer mais jejuns durante o ano, mas a lei só exigia um jejum por ano, que era no dia do Yom Kippur, o dia da expiação, o dia que o sacerdote fazia um sacrifício especial, né? Era o único dia que o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, no Santo dos Santos. Fora isso, não havia outros jejuns obrigatórios pela lei. Os fariseus faziam nas festas judaicas, que são 3, eles faziam 2 jejuns antes do dia da festa e 2 jejuns depois, que contabilizava 12 jejuns por ano, né? São 3 festas, 3 vezes 4, 12. Esse fariseu da parábola, ele diz que jejua 2 vezes por semana. Ele está dizendo: eu sou alguém que eu excedo em todos a justificação. Eu faço tudo melhor do que os outros. Ele está dizendo: eu jejuo 104 vezes por ano. Os outros fariseus jejuam 12 vezes por ano. A lei de Moisés diz que nós devemos jejuar 1 vez por ano. Eu jejuo 104 vezes por ano, porque ele jejua 2 vezes por semana. E dou o dízimo de tudo que eu ganho, né? Naquela época o dízimo era daquilo que era fruto da colheita, daquilo que era plantado. E ele está dizendo: de tudo que eu tenho, eu dou o dízimo. Eu excedo a todos. Eu não falto um culto por semana. Eu não chego atrasado. Eu faço tudo certinho. Observe que quando é dito sobre a atitude deste fariseu, é dito assim: o fariseu em pé sozinho fazia oração. E é um texto, né, com várias palavras para dizer como é a oração desse fariseu. Mas o cobrador de impostos ficou à distância. Olha só qual é a atitude do cobrador de impostos. Um está mais à frente, sozinho, porque não quer ser contaminado. O outro se vê agora como um pecador, que não se vê em condições de estar junto com os outros, justamente por se considerar um grande pecador. O cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Olha, a atitude do cobrador de impostos. Do fariseu é dito a atitude dele bem sucinta e a oração dele é dita com mais delonga. Quando vai se falar do publicano, fala da atitude dele com mais delonga e diz a oração bem curta dele, né? Ele não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito. Queridos, no Oriente Médio, bater no peito, né, naquela região, é um sinal de desespero. Na Bíblia toda você vai ver apenas um lugar onde as pessoas estão batendo no peito, né, em sinal de desespero, em sinal, né, é quando Jesus morre. No Oriente Médio, as mulheres batem no peito numa situação de uma tragédia muito grande dentro da família. Possa ser que elas batam no peito. Os homens não fazem isso. Na Bíblia é citada apenas da morte de Jesus. Quando Jesus morre, homens e mulheres batem no peito, né, como sinal de desespero, como sinal de estar ali desesperadas, atribuladas.
Aquele homem, após ver o sacerdote sacrificar, aspergir o sangue, entrar no interior do templo, oferecer incenso, ouvir símbolos, ouvir um salmo, um cântico de um salmo, o sacerdote voltar, anunciar para o povo: Deus aceitou o nosso sacrifício, Deus expiou, Deus cobriu os nossos pecados, Ele encobriu os nossos pecados, nós estamos aceitos diante dele. Aquele publicano bate no peito e diz: Deus tenha misericórdia de mim, pois sou um pecador. Após a declaração de perdão, ele diz: tenha misericórdia de mim, Deus, porque eu sou um pecador. Aquele cobrador de impostos, quando ele diz assim: Deus tem misericórdia de mim. Mas ali à frente nós vamos ver, né, ainda no capítulo 18, um mendigo clamando por Jesus, dizendo assim: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Nas nossas Bíblias é a mesma palavra, mas aqui no texto do publicano, essa palavra tenha misericórdia de mim é assim: faça uma expiação por mim. Eu sou tão pecador, mas tão pecador, Senhor, que esse sacrifício eu não estou vendo, eu não me estou contemplado nesse sacrifício. Esse sacrifício que o sacerdote acabou de dizer que foi aceito por Deus, eu não me vejo contemplado. Faça uma expiação por mim, Senhor, porque eu sou um pecador, o pior pecador que possa existir. E batendo no peito, Jesus está dizendo: esse homem está desesperado diante de Deus. Ele reconhece a sua miséria, ele reconhece que não há nada que ele possa fazer, que possa justificá-lo diante de Deus. Ele reconhece que somente Deus pode justificá-lo. Esse é o sentido da oração: Deus, faça uma expiação por mim. Somente o Senhor pode oferecer um sacrifício que possa me justificar com o Senhor. Não é isso que Paulo diz aos Romanos, no capítulo 5? Porque uma vez que pela fé somos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Aquele publicano está dizendo: Deus, eu sou tão pecador, que o sacrifício que o sacerdote acabou de anunciar, que foi aceito por ti, não é suficiente. Faça uma expiação por mim, faça um sacrifício por mim, porque eu sou pecador e estou desesperado. Aquele fariseu se achava muito bom diante de Deus. E o conceito de justificação, queridos, é um dos principais conceitos, talvez o principal conceito de salvação. Talvez não é o principal conceito de salvação, porque justificar-se, estar justificado, declarado justo, é alguém que está em paz no seu relacionamento com Deus e com sua palavra. E estar em paz no seu relacionamento com Deus e com sua palavra é alguém que está caminhando junto com Deus, é alguém que Deus o aceita, é alguém que, por conta dessa aceitação, ele está em paz com Deus. A ideia da justificação é: eu estava em desacordo com alguém e agora eu estou em acordo com ela. Lá no profeta Miqueias, no livro de profeta Miqueias, você pode ler depois em casa, fala disso, fala de atos de justiça, ou seja, atos de salvação de Deus justificando o povo, porque é Deus que salva o seu povo, não é o seu povo que se salva, não é o seu povo que consegue sair do Egito sozinho, não é o seu povo que consegue elaborar um sistema de culto, um sistema de sacrifício, um sistema de adoração. É Deus que elabora, é Deus que faz atos de justiça, é Deus que tira o povo do Egito, é Deus que leva para o deserto, é Deus que diz: olha, vocês vão me adorar desse jeito. Tudo vem da parte de Deus no processo de justificação.
E para encerrarmos, querido, Jesus diz o seguinte, no versículo 14: eu lhes digo que foi o cobrador de impostos, a pessoa que naquele lugar era considerada a mais impura, e não o outro, que voltou justificado, que voltou para casa justificado diante de Deus. Observe, quando Jesus diz, eu digo que foi o cobrador de impostos e não o outro. Agora o fariseu é chamado de outro. Agora o fariseu na boca de Jesus é colocado na ralé. Agora o fariseu na boca de Jesus, ele é tratado como um qualquer, como alguém que não está justificado diante do Senhor. E Jesus conclui, pois aqueles que se exaltam serão humilhados, mas aqueles que se humilham serão exaltados. Para nós entendermos essa frase, ser humilhado e ser exaltado, nós temos que voltar para o começo da parábola. Em seguida, Jesus contou a seguinte parábola àqueles que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Nós somos justificados diante de Deus, queridos, por causa daquilo que Jesus fez. E isso impera sobre nós um ajustamento de conduta, de uma vida íntegra, sim, uma vida justa, mas uma vida de humildade, onde a gente não despreza ninguém, onde a gente trata bem o nosso semelhante, onde a nossa vida de piedade e oração condiz com a nossa vida com as demais pessoas, com os nossos semelhantes. Que Deus nos ajude, queridos. Que Ele faça uma expiação por nós. Essa expiação Ele fez na cruz do Calvário. Não há nada que nós possamos fazer para dizer a Deus, Deus, eu mereço isso. Deus, eu mereço a tua graça. Não. A única coisa que nós podemos fazer e exigir algo de Deus é pecar e exigir a morte. Mas diante de Deus, em Cristo, nós somos justificados. Que Deus e Cristo nos abençoe. E Deus e Cristo mude a nossa vida. O seu Espírito Santo encha a nossa vida, para que a gente possa viver uma vida de acordo com a sua palavra, sabendo que nós dependemos dele, totalmente dele, para sermos aceitos por ele. Amém.